Então é isso, né? Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate, hoje segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Já dando boa noite para a rapaziada que está aqui participando com a gente. Giliard Teixeira, o Marcos Aldojan também está sempre aqui com a galera, o Anderson Freitas, Lucas Silveira também, daí seus Pedro Castro, né? Pedro Castro, grande personagem aí do final de semana. Paulo Roberto, aliás, Pedro Paulo Pereira, tá aqui também, Leonardo Santos, Leonardo Luiz, a galera lá o Léo lá do Muro da Raça. Ele já começa dizendo boa noite, pessoal. Gostaria de dizer que eu perdoo o Pedro Castro. É isso aí. O Anísio também, o Jucimar. Já dizendo que deu vida ao nosso meio campo, a entrada do Jean Silva, do Jean Martin, Alexandre, Fabrício, Daniel. Então é isso aí. Já estamos no ar. Boa noite, pessoal. Hoje, para mais um Troféu Debate, vamos falar, claro, né, do resultado frente ao Oeste na última sexta-feira. Ganhamos o jogo, o Avaí, depois de um longo e tenebroso inverno, vence a partida e sobe um pouquinho aí na tabela. Para fazer esse Troféu Debate hoje com a gente, tá aí o Felipe Borges. E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Vamos bater um papo aí sobre esse jogo polêmico, essa vitória contra o Oeste. Polêmico? Essa é a promessa? Pô, por causa do polêmico do bom sentido, né? Porque a gente feliz pelo bom resultado, mas muito assustado pelo que a gente viu em campo, né? Pelo desempenho e pela postura do técnico e tudo. Então, felicidade apenas pelo resultado, mas muita preocupação junto com essa vitória aí. Tá certo. Nossa outra componente aqui, a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Tudo, né? Depois de uma vitória tem que estar bem, né? Não, mas é claro que aqui a gente vai analisar um pouco mais do que o resultado, né? É claro que... Desculpa aí. Cartão amarelo aí. Minha mãe ligando essas horas. É claro que a gente vai analisar um pouco mais do que o resultado, mas o importante é a vitória, né? Primeiro passo, vamos dizer assim, né? Voltamos a vencer, eram 3 derrotas seguidas, a gente tinha vencido e meio que convencido lá contra o Náutico, e agora a gente volta a vencer. Agora a gente pode discutir o que a gente precisa para continuar vencendo, já que a gente venceu um claro candidato ao rebaixamento, né? A gente não pode se iludir tanto assim, né? É isso aí, vencemos, o Avaí venceu, né, na última sexta-feira a equipe do Oeste, lá em Barueri. Primeira vitória do Avaí contra o Oeste, uma informação aí que eu até então não tinha conhecimento. Era uma vitória do Oeste, 7 empates, se não me engano, e agora a primeira vitória do Avaí. O Troféu Debate tem o apoio do It's Coworking, né, melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem um serviço e espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Borges, então que tu falasse um pouco já sobre o jogo, queria que tu destrinchasse aí taticamente como é que foi essa vitória, como foi construída essa vitória na última sexta-feira contra a equipe do Oeste. Olha, Xavier, o Avaí iniciou de forma assim que, vendo o jogo pela televisão, a gente não tem toda a visão do campo, né? Então, às vezes complica para tentar entender como que o time está postado taticamente, né? Então, eu demorei ali um bom tempo para entender o que o Geninho tinha feito. E o Avaí tinha muita superioridade no ataque de jogadores, assim. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensei, cara, o que o Geninho fez para ter tanta gente na frente, tanta superioridade numérica em cima do Oeste, e aquele início de jogo do Avaí foi muito bom. O Oeste não conseguia segurar o Avaí com muitos jogadores na frente, trocando passes ali, e envolvendo o time deles. Aí o Avaí achou o gol, né? Achou não, o Avaí criou para fazer o gol, mas eu digo que a bola acabou sobrando ali pro Pedro Castro, e ele fez um belo gol. E aí, depois desse gol, o Geninho já tentou segurar o time, mas o meu ponto é mais a forma que o Geninho montou taticamente o time, que deu essa superioridade numérica na frente, e aí depois que eu entendi como ele estava jogando, né? Que ele fez a linha de 4 atrás, normal, e ele fez um losango no meio campo, com
o Ralf de volante, o Pedro Castro de segundo volante pela direita, o Martim de segundo volante pela esquerda e o Valdívia centralizado no meio. Então isso deu volume de jogo do Avaí, principalmente pela esquerda, quando o Valdívia caía ali, junto com o Rômulo e junto com o Capa, e o Arnaldo fazendo a direita. Só que sem a bola, o Geninho botou o Pedro Castro aberto lá na direita para fechar a linha de marcação, sendo que o Castro estava jogando por dentro, de meia direita, né? E o lateral esquerdo era muito rápido do Oeste. Então ele não tinha alguém para marcar esse cara, e o jogo do Oeste estava sendo todo pela esquerda, assim. E o Avaí fez o gol, e depois que fez o gol, o Avaí abdicou do jogo, tentou segurar o resultado muito cedo, eu achei, e muito mal postado para fazer isso. Porque uma coisa é também tu querer segurar o resultado, ok, é uma estratégia de jogo, pode se contestar, ok, agora tem que saber fazer, né? E o jeito que o Avaí estava se postando, ele não estava preparado para o que ele estava se propondo a fazer. Então ele botou o Pedro Castro para marcar aberto ali do lado direito do Avaí, lado esquerdo do Oeste. O lateral era muito rápido, passava todas, uma superioridade numérica do Oeste naquele lado esquerdo, o Avaí não conseguia segurar, e ele só foi corrigir isso com a entrada do Lourenço aos 10 do segundo tempo, assim. Então, por isso que eu falei que essa vitória, eu fiquei feliz apenas pela vitória, porque o desempenho foi muito preocupante. O Avaí entregou a bola para o Oeste, um time com o orçamento do Avaí contra o Oeste, o Avaí tem que ter mais imposição de jogo, e a partir do momento que ele abre mão do resultado, logo após o primeiro gol, que saiu muito cedo, e não faz isso de forma correta, e demora até os 10 do segundo tempo para corrigir, isso é extremamente preocupante. Se fosse o time um pouquinho mais qualificado, esse time, o adversário do Avaí, o Avaí fatalmente teria perdido o jogo, porque ele não fez o básico, assim, que era colocar algum atacante aberto, algum extremo lá, para marcar esse lado direito, o lado esquerdo Oeste, fechar o lado direito do Avaí. E ele só foi corrigir quando ele botou o Lourenço e o Leonan, que aí ele botou 2 caras nas extremas de novo. O Rômulo estava fazendo isso, né, do lado esquerdo, aí o Leonan começou a fazer, e do lado direito, até os 10 do segundo tempo, ninguém estava fazendo isso. Então isso foi, assim, muito preocupante. Mas tirando isso entre aspas, que é o desempenho do time, o resultado foi bom, mas eu continuo muito preocupado, não consigo ter a mínima empolgação com esse resultado, como não tive no jogo com o Náutico. O Avaí não joga bem ainda, então é muito preocupante o que a gente está vendo do Avaí dentro de campo, tirando o resultado, falando apenas de desempenho, né? Até porque, assim, o Felipe falasse ali, né, que, é claro, o Avaí simplesmente abdicou de jogar super cedo, porque logo fez o gol no início do jogo, e até me estranhou, porque se a gente pegar uma das entrevistas do Geninho, ele mesmo fala que ele gosta de ter a bola, porque se o Avaí tem a bola, o adversário não tem a bola. E aí, tipo, no jogo contra o Oeste, a gente vê tudo ao contrário. A gente vê um Avaí dando bola pro Oeste, como tu falou, é inadmissível. Assim, com todo respeito ao Oeste, eu até tinha tweetado antes do jogo falando sobre isso, que tipo, se o Avaí não vencesse o Oeste, a gente podia esquecer. Independente de como jogasse, assim, se não conseguisse o resultado contra o Oeste, a gente não podia esperar mais nada desse ano. Então, claro que o Geninho, ele queria ganhar, né? Aquela coisa, tu tá pressionado, tu precisa da vitória, o time tá pressionado, o time sabe disso, e ao que nem sei se talvez foi ordem dele ou não, né? No início do jogo ali, porque automaticamente o time se fecha e fica ali, não, vamos ficar aqui. Só que ao mesmo tempo a gente sabe de todos os nossos problemas defensivos, como tu já citou. Um time que sabe defender é uma coisa, um time que leva susto em qualquer bola parada, a gente não pode abdicar de jogar. A gente tem que manter a bola com a gente, criar chance e continuar jogando como a gente jogou os primeiros 15 minutos. Né? Por quê? Porque a chance de fazer outro gol e a chance de vencer é muito maior, logicamente, tendo a bola. E aí me preocupa isso, que o Avaí só está praticamente procurando o resultado, então. A gente vai passar a Série B toda procurando resultado. Eu acho até que, assim, no jogo de sexta, né, o fator psicológico também era muito importante. Eu acho que era um jogo em que precisava vencer, né? Eu acho que naquele momento o resultado era o mais importante. Eu acho que sexta-feira acabou o jogo, ganhamos, missão cumprida, né? Acho que não daria para fazer muitas análises aí mais para frente, né, do que aconteceu no jogo. Depois, de cabeça fria, a gente começa a analisar o que o Avaí fez ou deixou de fazer para ganhar o jogo, e aí passou
um aperto numa boa parte do jogo. Teve contra-ataques ali para matar o jogo várias vezes, e aí o Daniel Amorim simplesmente tropeçava na bola aí, nas próprias pernas. Ele é um case de fracasso, né, para não dizer outra coisa, porque é inadmissível, e tu pega os números dele, ele tem bons números como atacante do Avaí, ele tem próximo a 20 gols, então tu não imagina que um cara, né, com essa técnica vai ter perto desses números, mas enfim, o Daniel Amorim o tem. O que me deixou mais preocupado foi um pouco depois da coletiva do Geninho. O Geninho, ele tem um jeito assim de proteger o time, bastante acentuado, mas ele às vezes não poupa críticas a jogadores mais jovens. Ele disse que gostou muito da movimentação do Daniel Amorim, uma coisa que me surpreendeu. Assim, vi um jogo que talvez não foi muito bem o que aconteceu, né? O Rodrigo Silveira, né, o nosso colega lá do Twitter, que fala isso, assim, o Geninho é um excelente comentarista, ele vê o jogo como ninguém. O problema é que ele às vezes não consegue, né, resolver os problemas ali. Eu acho que ele ainda tem que aprender um pouco a manejar melhor essas 5 substituições. De novo, basicamente ele morreu com 2, porque ele foi trocar lá o Daniel Amorim no final, faltando 40 segundos só para mexer, então podemos dizer que ele basicamente morreu com 2 substituições. Então, eu avalio positivo porque a vitória naquele momento era o mais importante. Independente do que viesse depois, é importante ganhar, né? Para dar tranquilidade, vinha de 3 derrotas, 3 jogos sem fazer gol, tudo isso estava em jogo. Então, precisava ganhar para dar tranquilidade. Agora é consertar os erros aí, avaliar melhor. Porque se a tônica for jogar esse futebol, a gente não vai muito longe. Diga, Borges, queria que tu desmutasse ali o microfone. Ô, Xavier, então, assim, eu concordo contigo que o resultado era importante. Pronto, agora sim. Eu concordo contigo que o resultado era importante e que o Avaí, ele tentou segurar pela importância do resultado, isso eu concordo, e eu acho que pelo momento psicológico, como tu comentou, a vitória realmente era muito importante. O meu ponto é a forma que isso foi feita. Vocês sabem que eu gosto também, principalmente num time do tamanho do Avaí, quando ele está na Série A, jogando contra adversários mais fortes, vocês sabem que eu gosto dessa forma de dar bola para o adversário, de jogar no erro, de jogar organizado e compactado. O que me deixou muito preocupado foi a forma que o Avaí tentou segurar o resultado, sem nenhum tipo de organização. Então, uma coisa é beleza, agora eu fiz o gol, tudo bem que foi cedo, seria um exagero de qualquer forma, mas ok, eu fiz o gol e vou segurar o resultado, beleza, vou dar a bola pro Oeste, estou extremamente organizado, com as linhas muito próximas, meu time super compacto, não vou dar chance pro adversário, vou induzir ao erro, vou pegar a bola e vou sair rápido. Ok, isso faz parte do jogo, é uma estratégia que deve ser utilizada. Agora ele não pode tentar fazer isso da forma que ele fez, ele não tinha ninguém para marcar o lado direito, ele deslocava o meia para marcar um cara rápido lá, sendo que era fácil de corrigir. Ele poderia era só mudar o sistema, bota o Valdívia na direita, mantém o tripé no meio campo com o Ralf, o Pedro Castro e o Martim, ficava o Rômulo marcando na esquerda, o Valdívia marcando na direita, estava feito, era só com as próprias peças em campo organizar as linhas de marcação, assim, e ele não fez isso. E ele foi corrigir aos 10 do segundo tempo. Então, a minha crítica é essa. Não, tudo bem, dar a bola ao adversário foi cedo, ok. Mas para fazer isso, tem que estar treinado, tem que estar organizado, tem que saber o que fazer para conseguir segurar o adversário e sair em velocidade para tentar matar o jogo. Eu acho que outra coisa também importante que o Geninho vai ter que trabalhar é conseguir tirar desses nossos jogadores o que eles não entregaram até agora também, né? A gente está colocando culpa aí no técnico, tudo, mas assim, se a gente for ver, o que eles jogaram, né? O que nomes importantes e contratações importantes estão nos entregando até agora. Então, a gente tem jogadores que estão decepcionando também. Sem falar nos que a gente já sabe, já conhecia, tipo o Capa, tipo Arnaldo, que, né, é um reforço quando não tá, porque os caras não acertam passe, os caras que estão ali sendo pagos para ir para frente lá e dar um cruzamento, fazer um passe, e eles não acertam absolutamente nada. O Valdívia está sumido já há quanto tempo? Bruno Silva, tudo que a gente já falou sobre ele.
né? Então, assim, fica difícil também a gente só jogar a culpa no técnico, né? Mas o trabalho dele, mais talvez ainda do que a organização ali em campo, seja ver o que está acontecendo. Não sei se fora de campo está acontecendo alguma coisa que esses caras não estão jogando, mas eles precisam jogar o que sabem, o que já jogaram. Né? A gente contratou esses caras com a esperança, né, de fazer uma boa Série B. São bons nomes. É claro que tem os outros que a gente pode listar, contratações que por que fizeram, mas essas também que a gente apoiou e que tudo indicava ia dar certo, também não está dando, né? Então, é um esquema diferente que precisa? Ou fora de campo, o que está acontecendo? Porque antes a gente tinha até, o Avaí não pagava salário, então ninguém estava jogando. Não é esse o nosso caso. Então, é preciso ver também o que está acontecendo nesse sentido, eu acho, né? Se a gente quer esperar algo a mais dentro de campo, ou ver, ou não só assistir vitórias arrastadas e ganhas no sufoco, pedindo para acabar jogo. Então, tem tudo isso também, né? De esses jogadores aí tá entregando aquilo que se esperava. Eu acho que de qualquer forma já estão bem abaixo do que se esperava, né? Ninguém, quando se montou esse time lá atrás, eu tenho certeza que ninguém imaginava que a gente estaria a essa altura do campeonato sofrendo o que estamos sofrendo, né? Além de sofrer o que estamos sofrendo, contando com retornos de Rômulo e Getúlio, que são dois jogadores que já estavam aqui, né, que não fazem parte das contratações que foram feitas ao longo do ano. Então tem muito jogador sim devendo. Acho assim, ó, tem uma coisa no Geninho que me agrada, sabe? O Geninho, ele é um cara que não é preso às suas convicções, ele é um cara que se tem que mexer, ele mexe. Então a torcida cobrou, ele viu que precisava mexer, ele tirou o Bruno Silva, botou no banco, ele às vezes joga com 3 zagueiros, joga com 2, ele não tem medo de mexer, isso é uma qualidade dele, é uma virtude, né? Tem muito técnico que morre abraçado com as suas convicções, o Santana era um desses, às vezes o time estava se arrastando em campo, não produzindo mais nada, e ele fazia as mesmas mexidas sempre, para jogar sempre do mesmo jeito. O Geninho não, o Geninho é um cara que é bastante maleável nisso. Só que desde o começo do Geninho, ela vai estar sofrendo desse mal, joga os primeiros 15, 20 minutos bem, com exceção do jogo contra o Botafogo, que aí foram 90 minutos de um péssimo futebol, mas depois acaba, assim, e aí eu passo a duvidar se talvez não, as coisas às vezes não acontecem por acaso, né? Será que aquela saída com 3 atrás ali nos primeiros 15, 20 minutos, será que é uma determinação do Geninho ou será que os próprios jogadores no campo viram? Porque se tornou uma coisa interessante, a meu ver, né? O Ralf vindo buscar na linha dos zagueiros, abriu espaço para o Valdívia jogar um pouco mais solto ali por trás dos volantes. O time criou coisa, né? Foi legal. Faz o gol e esquece isso tudo, volta a uma coisa meio bagunçada e tal. Então, eu não sei, assim, eu acho que falta um pouco de trabalho do Geninho para isso, até para que ele potencialize esses jogadores e faça com que esses jogadores rendam o máximo possível, tanto os novos quanto os que a gente contratou. Agora, o Borges, tem muito jogador devendo, tem um que a torcida está pegando bastante no pé agora, que é o Valdívia. Qual a tua avaliação que tu faz do Valdívia aí nesse início da Série B? Olha, Xavier, cara, eu acredito que num time desorganizado, as individualidades elas não vão aparecer. E principalmente o que a gente viu nesse jogo foi assim, esses 10 primeiros minutos bons do Avaí é que eu acho que nem a gente vendo o jogo não estava entendendo, porque era meio absurdo a forma que tu ficava olhando aquele time jogando e tu pensava, cara, como que esse time vai defender jogando com a bola dessa forma, né? Como tu falou ali, bacana a saída com os 3 zagueiros, ele empurrou os laterais lá para frente, até porque não tinha atacante pela direita, era o Arnaldo que tinha que fazer isso, então ele fez a saída com 3 para ter alguém compondo aquele espaço. O Avaí com a bola, ok, o problema era o que isso aconteceria sem a bola, né? E aí a pergunta sobre o Valdívia vai muito nessa desorganização do Avaí. Agora sem torcida é bom, porque a gente consegue ouvir o técnico na beira do campo, né? E aí, o que ele fez? Ele fez 2 linhas de 4 ali, sem a bola, e era o Pedro Castro, vou falar novamente, que fazia a direita. E às vezes o Pedro não estava ali, o Geninho berrava para o Valdívia vir fazer. E aí o Valdívia ficava sempre ou vindo fazer a linha, que ele não sabia se tinha que fazer ali, ele fazia quando o Castro não conseguia,
ou se ele ficava descansando com o Daniel Amorim, que seriam as 2 linhas de 4. Então o Valdívia também estava perdido em campo por uma falta de orientação sem a bola, que é algo básico, assim. É a primeira coisa que ele tem que orientar o time. Então tu já olha o Valdívia que ele nem sabe o que fazer sem a bola, ele ficou o tempo todo perdido sem a bola. Então ele também não se colocava para receber, porque ele não sabia nem onde ficar sem a bola. Eu não sei se ele tá devendo, cara, eu acho que ele é um dos caras que mais aparecem pro jogo, ele pede a bola sempre, ele nunca se esconde, ele sempre tenta jogar, e o que eu acho é que é um time extremamente bagunçado, assim, e num time bagunçado as individualidades elas não vão aparecer. E eu acho que o Valdívia entra nessa cota de bagunça, porque ele não é a única individualidade que não aparece. Não tem nenhuma individualidade aparecendo no Avaí. Isso não pode ser coincidência. É um time muito bagunçado. E o Valdívia, especialmente nesse jogo com o Oeste, assim, chegava a dar pena, cara, vendo o jogo. Porque ele não sabia onde se posicionar, assim, era incrível. O Geninho às vezes mandava ele vir, às vezes mandava ele ficar. Então ele estava sempre perdido olhando pro Geninho, assim. Então isso a individualidade dessa forma, ela não vai aparecer. Certo. Fernanda, para ti, além do Valdívia, ou se o Valdívia tá devendo, ou tu colocarias mais alguém aí nessa lista? Se bem que a lista pode ser grande, né? Pois é, né? É que assim, né? É como o Felipe falou, se for olhar em questão de grupo, tá todo mundo devendo, né? Então, se tá todo mundo devendo, é porque realmente há uma desorganização. Mas quando tu contrata um Valdívia, coloca uma camisa 10, ele já sabe que vai ser mais pressionado. Ele já sabe que a torcida vai esperar um pouco mais. Até porque no Campeonato Catarinense ele acabou entregando até um pouco mais, né? Ele vinha aparecendo, dando uns passes, né? Fazendo algumas jogadas. E eu acho que por isso também a torcida tá pegando um pouco no pé de ele ir para cima, tentar alguma coisa individual, já que o grupo não tá dando certo. Já que ele joga, eu sempre falava isso lá no estadual, né? Que ele tentava, por exemplo, ele olhava para um lado, olhava o Capa, jogava ali, a jogada morria, né? Não voltava para ele, o Capa tentava cruzar, dava tudo errado. Então faltava um apoio, e eu continuo achando que falta, né? E falta um apoio para ele. A gente já viu que o Bruno Silva, jogando 90 minutos, não tem condições, a mínima condições, ele se arrasta no segundo tempo quase inteiro. Então, eu sempre defendi o Jean Martin, né, é o primor técnico, não é. Só que é mais jovem, tem mais fôlego, eu acho que todas as vezes que ele entrou, ele foi bem. Então, só que o problema é o nome, né? Aí tu contrata Ralf, tu contrata Wesley, tu contrata Bruno Silva, é óbvio que quem vai ficar no banco é o Jean Martin, né? Só que se a gente for olhar o que jogou e merecimento, ele tá merecendo mais. Eu posso botar nessa lista o próprio Bruno Silva, o próprio Wesley. Quem mais que a gente pode falar? Aí eu vou botar o Rildo, por exemplo. Não dá para botar porque ele está machucado. A gente tem uma lista interminável de gente no DM. Toda vida parece que aquilo lá aumenta. Não sei o que está acontecendo lá na ressacada nesse sentido. O pessoal também está pegando. O Rildo estava em tratamento essa semana, né? Oi? O Rildo no final de semana estava em tratamento intensivo. Não sei se esse tratamento é inovador, enfim, mas vi ele com gelo, pô. É gelo, né? Com gelo, mas é via oral. Via é isso. Oral. Ah, tá. Álcool e gelo. É bom. É ozônio? O ozônio. Então, assim, é isso que eu falo também do fora de campo, né? Aí eles ficam, porque a torcida pega muito no pé. Mas, gente, querendo ou não, a gente também tá numa pandemia, né? A gente não... Já começa por aí, né? E aí tu vai ver jogador, a torcida já tá puta que o time não tá jogando nada. Que os resultados não estavam vindo. Querendo ou não, o ano que era para ser o ano do Avaí, até agora está sendo completamente decepcionante. E aí tu vai ficar vendo rede social de jogador, eles estão curtindo adoidado, como se nem pandemia existisse, né? Então é complicado. E o DM cada vez mais cheio. Acho que dos questionamentos aí que eu tô vendo nas redes sociais até no departamento lá de a preparação física do Avaí, né? Que eles estão questionando bastante, que o Avaí vive bichado. Mas aí a gente não tem como saber muito, porque a gente não está acompanhando, né? Nem a imprensa está acompanhando mais os treinos, então a gente está meio por fora nesse sentido, né?
Aí também eu não me sinto, sinceramente, eu assisto futebol há quase 30 anos e eu não me sinto confortável em avaliar a preparação física, né? É um conjunto que serve a 18 jogadores de um elenco, e se o time corresponde ou não, eu não sei, eu não consigo avaliar isso, né? Segundo o próprio Avaí, o Geninho chegou a falar sobre isso, de que ele olha lá as estatísticas e o time tá correndo na média dos outros times, só que eu acho que aí quando tu tá meio bagunçado, tu corre errado. Acho que é um pouco, talvez isso, né? Há muito desgaste, há muito. Tu corre mais também, na verdade. Corre mais, claro, tu tá sempre correndo atrás de alguém. Então, acho que isso influencia. Eu não sei, sinceramente, avaliar o preparo físico, né, de um time. Mas eu vou dar uma passada aqui nas mensagens aqui dos nossos amigos internautas. Deixa eu ver quem tá aqui. O Jorge Júnior, nosso parceiro lá da mídia tradicional, tá aqui também conversando com a gente. O João Pedro Lopes Veloso, não precisa ser nenhum gênio para ver que o preparo físico é fraco. Todo segundo tempo morre. O jogador chega aqui magro e fica gordo. Olha, a segunda parte aqui eu tendo a concordar, né? E o inverso também se aplica, né, João? Com outro jogador aqui briga com o peso e vai para um outro time e tá sempre fininho. Rafael, sobre isso, né? É mais do próprio jogador e da cobrança que tem em cima dele, né? Porque quem vai cuidar da sua alimentação, do que faz extracampo também é o jogador. Com certeza ele recebe planilha de nutricionista, o que deve fazer fora dos treinamentos, vai dele seguir ou não. Não segue, e a cobrança? Tem cobrança ou não tem? Daí a gente pode partir desse sentido, de que aqui tá tudo bem, não tem problema nenhum, faz o que bem entender que tu vai continuar jogando. É o que parece, é o que a gente tá vendo. Não, e às vezes também o clube falou que seria um fim de semana quente, era importante ingerir muito líquido, e às vezes eles estão seguindo de fato o que deve ser feito, mas às vezes não da forma que o clube esperava, né? Sim, com certeza, né? Eu assim, sinceramente, eu não sou desses que fica vigiando o jogador, ou de achar que o jogador não deve sair, não deve, né, jantar fora e tal. Acho que o jogador tem uma vida social que ele faz o que ele quiser. Mas acho que nesse momento é importante a gente lembrar que ninguém está querendo também que eles fiquem em casa para manter sua forma, né? Há uma pandemia na rua, então eles evitarem aglomeração também para que não pegue Covid, né? Que depois vai trazer para dentro do elenco, enfim. Então acho que pisou na bola aí essa rapaziada que foi flagrada aí no final de semana. O Leandro Silva aqui, estamos precisando de um camisa 10. O João Paulo foi para a Ponte e foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Realmente, ele jogaria nesse nosso time aqui, o Leandro. Quem mais está aqui para a gente dar uma olhada? Estou meio enrolado aqui porque eu estou sem o mouse. Deixa eu ver. Já vou chegar lá em cima. O Felipe Queires aqui, convida os amigos a no próximo jogo observar a falta de qualidade do Valdívia para dominar a bola. Isso é questão apenas de qualidade. Saber dominar a bola não depende em nada de esquema tático. Ou sabe ou não sabe. O Valdívia parece uma parede dominando a bola. Porra. Perto do Daniel Amorim, ele é praticamente o Zinedine Zidane, né? Olha, você reclamando do Valdívia dominando, imagina do resto do elenco. É verdade. Na canela. O Marcelo Miller, grande Marcelo, um abraço aí, Marcelo. Grande goleiro, Marcelo, hein? Joguei muito com ele. Falta tanta criatividade no departamento de futebol do Avaí que o ataque vai ser Rômulo, Getúlio e Renato. Olha, tem chance aí, ô Marcelão. O Diego de Souza aqui, o Rio do Fora de Campo é uma boa para o Avaí. O Rodrigo Lopes Adolf aqui, ele manda uma indagação importante, né? Alguém sabe do Getúlio? Tá 9 meses e ninguém explica direito essa contusão. É verdade, eu acho que ele deve estar naquele processo do Deadpool, que quando ele perde um membro, aí ele demora para crescer o outro, né? Eu acho que deve ser essa a lesão do Getúlio, porque tá um bocado de tempo aí já fora. Alguém sabe aí de mais informações, Borges? Sabe o que tem o nosso querido Getúlio? Cara, não tem informações sobre Getúlio. Não? Infelizmente não tem. Tá dando trabalho o departamento médico, no mínimo.
Tá dando trabalho, pelo menos pro departamento médico, sim, né? Enfim, um outro assunto aí que permeou, né, as redes sociais e também o que a gente pode comentar hoje. Opa, deixa eu sair aqui do... Tivemos uma reestreia, podemos dizer assim, do Leonan, né? O pessoal botou bastante fé nele, né? Principalmente depois do gol. De fato, ele entrou bem no jogo, né? Puxou o contra-ataque, teve algumas chances ali. Felipe, descobrimos o substituto do Capinha ou jogaremos sem capa ou com capa? Rapaz, o Leonan, eu gosto muito da bola parada dele, é impressionante a forma que ele bate escanteio, cara. O escanteio dele é absurdamente bem batido. Foi ele que bateu o escanteio no clássico, no gol do Jonathan, que foi um baita do escanteio também. E ele bateu um escanteio também com o pé trocado lá contra o Oeste, que, porra, escanteio extremamente bem batido, a bola parada dele é muito boa, e a gente não tem batedor, né? Quem bate nossos escanteios e bola parada ali é o Valdívia, que não é um grande batedor, e o Leonan acrescenta nesse sentido também, a bola parada dele é muito qualificada. E aquela segunda linha ali, ele entrou bem, cara. Eu gostei dele jogando ali na frente do Capa. O Avaí precisava, né, de mais vigor físico, precisava corrigir o problema também dos ataques do Oeste pelas laterais, e ele entrou muito bem, fez bem aquela função, aquela dobra de laterais com o Capa ali. Agora, vamos ver, são características diferentes, né? Eu acho que também o Capa joga pela característica do Arnaldo, que o Arnaldo tem aquela característica de não fazer nada. Então, o Capa, como vai muito, todos os ataques do Avaí saem pela esquerda, por causa dessa característica do Arnaldo de tentar ser um homem invisível, não sai nada pela direita, e se ele botar um lateral como o Leonan, que em tese é um cara que guarda um pouco mais a posição, eu não sei como é que ele vai montar, vai tentar equilibrar esse time, né? O Leonan, ele atacou muito porque ele entrou na segunda linha, ele entrou à frente do Capa, sem preocupações defensivas ali, em tese, né? Então tem que ver o Leonan na posição do Capa. Como que ele vai se portar, como que ele vai chegar no ataque, né? Então teria que observar melhor ele. Felipe, vai e vem, tu não acha que o Lourenço vai entrar nesse time de novo? Cara, eu acho que sim, do jeito que tá o Arnaldo, e eu fico impressionado agora já falando sobre a contratação, o Avaí atrás do Alan Ruschel ali, e eles estão, para mim, o problema na direita ele é muito maior que o problema da esquerda. O Capa não sabe cruzar, ok, mas, cara, o Capa já tem 2 acessos nas costas aí, ele queira ou não, é a principal opção de ataque do Avaí, então pode-se criticar a qualidade técnica dele, e deve-se criticar, porque realmente ele não evolui nessa parte, né? A gente percebe que ele chegou no limite, assim, a gente conhece ele desde 2016, e às vezes o jogador vai ficando experiente, melhora o passe e tal, o Capa continua correndo e errando passe, mas não é a nossa principal carência, ainda tem o Leonan atrás dele, então, cara, a lateral esquerda até tá ok, agora a direita eu não vejo ninguém falar, então talvez vá ser o Lourenço ali, e eu colocaria até o Renato, mas agora tá machucado, mas talvez até o Renato ali no sistema com 3 zagueiros, jogar o Renato de um lado e botar um outro atacante na frente, né? Eu sempre, se for comparar os nossos 2 laterais, eu concordo com o Felipe. Eu acho que o Arnaldo é muito pior. Assim, não tem nem comparação, né? A gente não consegue nem ofender o Arnaldo. A tendência a pegar um para Cristo, né? Exatamente. E aí, o Cristo da vez é o Capa. Não que ele não mereça, né? Óbvio que ele merece, né? As críticas. Mas o Arnaldo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tu tem um time que não tem lateral, nem o esquerdo, nem o direito, não tem. Tu não tem desafogo, tu não tem jogada nenhuma. É que o Capa também já é fruto de um acúmulo de 3 anos de incomodação, né? Então o copo dele tá bastante cheio, né? Embora eu concordo com o Borges, eu acho que o Leonan funcionaria um pouco melhor na segunda linha, dali do meio para frente. Eu acho que num esquema com 3 zagueiros, talvez eu colocaria o Leonan em vez do Capa, porque ele parece ter uma segunda metade da atuação melhor que a do Capa. Ele bate melhor na bola que o Capa, ele cruza melhor que o Capa, ele tem um chute melhor que o Capa, tem um passe melhor. Então, numa linha com 3 zagueiros, ele talvez jogando na segunda linha aberto pelo lado esquerdo seja uma das opções. Eu acho que ainda a nossa maior deficiência é a zaga. Eu acho que tudo bem. Ali na sexta-feira o Betão e o Arnaldo fizeram uma partida, o Betão e o Rafa Pereira fizeram uma partida boa, mas eu acho que também
o adversário não proporcionou tantos perigos à dupla em si, né? Que dessa vez jogou um pouco mais protegida, então acho que teve os seus méritos ali, mas eu acho que um zagueiro, em especial jovem e rápido, é a principal carência hoje do Avaí, eu acho. Agora, o que eu vejo, e que aí já entra no próximo assunto, que são as contratações, é que pouco se mexe nesse sentido, né? Foi tentado o Alan Ruschel, essa novela que levou aí o final de semana inteiro, teve seu desfecho hoje, né? O jogador anunciou que vai ficar na Chapecoense para o restante da temporada. Eu cheguei a receber a informação no final de semana de que, olha, vai fechar. Ele vai se reunir só para avisar que vai embora, e no fim o negócio murchou, e aí não sei se por parte do Avaí ou do jogador, mas ele acabou ficando na Chapecoense. E hoje teve mais essa notícia também de um jogador que está negociando com o Avaí, que é o Renatinho, né? Que é um jogador, é um meia, que fez uma boa Série A pelo Paraná, 2017, 2018, aliás. Jogou no Paraná, jogou no Goiás, é um cara com uma característica um pouco diferente, né, do Valdívia. Não é esse meia clássico, ele tá mais próximo ao João Paulo, desse jeito assim, um meia carregador de bola, e que o Avaí negocia, né, não fez um bom primeiro semestre lá no CSA de Alagoas, e o Avaí negocia para trazer ele pro restante aí da temporada. E aí, Borges, te agradou esse nome? Eu acho que o Renatinho é um bom jogador, sim. Vai agregar, porque não sei se o Avaí tá buscando esse meia clássico, porque o Valdívia, ele também é meia, mas ele também é esse meia rápido, esse meia carregador de bola, né? Então, eu não sei se o Renatinho consegue jogar aberto também. Confesso que eu vi poucos jogos dele. Então, se o Avaí vai jogar com 3 zagueiros, o meia tem que jogar aberto, ou vai entrar com algum falso 9, enfim, não sei se vai fazer isso. Se o Avaí voltar a jogar com essa linha de 4 como está jogando, aí vai ter o lugar para esse meia. E tem mais o Valdívia, que para mim está entregando, cara. Eu acho que o problema do Avaí mais é a organização. Eu acredito que as carências do elenco, principalmente zagueiro, um zagueiro rápido, que eu acho que o Avaí deveria estar se mexendo nisso antes do meia. Eu acho que meia tá ok ainda ali com o Valdívia. E o Avaí também precisa, para mim, também de um lateral, cara. Porque o Yuri, ele não entrega, a gente já sabe que o Yuri não entrega. O Arnaldo, ele não tá entregando. Se esconde muito do jogo, então acho que aí tá jogando o Lourenço, que é da base, nem lateral é. Então, assim, as carências, para mim, maiores são essas, assim. Lateral direita e zagueiro. O volante tem vários, meia tem o Valdívia, tem vários atacantes no elenco. O Frigieri também é bom salientar que vem muito bem, tá pegando muita bola. Era um goleiro que eu tinha desconfiança e tá se demonstrando um goleiro muito seguro. E eu acho que a carência principal é lateral direito e zagueiro. Eu não iria atrás de um meia agora, claro, se tiver a oportunidade de trazer o meia, pintou a chance, traz, ok. Agora eu estaria focado principalmente em lateral direita e zaga. Eu também, e também assim, né, o Borges, já seria o terceiro meia, né, que contratou o Valdívia para essa posição, trouxe o Adrian para essa posição, e seria o Renatinho já o terceiro. Então, esse modo tentativa e erro, confesso que não me agrada, né, em especial o que vai fazer. Não, se vai trazer o Renatinho e na segunda-feira, quarta-feira depois do jogo, anuncia que o Adrian foi emprestado, dispensado, beleza, ok, tá repondo um pelo outro, mas tá inchando o elenco com esses jogadores que a gente sabe que vão agregar tanto, né? E aí eu falo até o próprio caso do Adrian, que é um jogador que veio com bastante esperança, mas que a gente já alertava lá no começo, que é um cara que tem um histórico de lesão muito grande, se machuca com facilidade, não consegue dar uma grande sequência nos clubes onde passa. Então o Avaí não confirmou ainda a chegada do Renatinho, mas gostaria que, se ele assim chegasse, fosse para o lugar de alguém, né? Alguém seja dispensado. Aliás, o Avaí estava prometendo que ia preparar uma lista aí de dispensa, enfim, ia ter mudanças, né? E o famoso soco na mesa. E por enquanto a gente ainda não viu nenhuma mudança clara, né? A dispensa de jogadores ou empréstimo de jogadores e tudo mais. Eu concordo com vocês que a gente tem que. Agora a gente pode avaliar com o que foi apresentado durante esse ano, apesar de pandemia, né?
A gente também está aqui para avaliar as contratações e, ao que tudo indica, teve vários equívocos, né, ao longo desse ano. E eu não sei se o Avaí está atrás de um lateral, está atrás de um zagueiro, mas deveria estar se mexendo nesse sentido. Eu não sei se o Renatinho é aquele tipo de jogador que pintou para o Avaí, ofereceram e é um bom negócio, e aí o Avaí vai fechar. Só que aí eu concordo com o Rafa, eu acho que se for para trazer, cadê a lista de dispensa que estavam falando desde semana passada que ia ter, né? Então, não adianta a gente estar com um time com mais de 40 jogadores. Então, a gente cai no mesmo erro de vários anos. Coisas que a gente estava com esperança que agora ia mudar. Com esse departamento de futebol, não ia mais acontecer isso. E tá tudo se repetindo. Vir jogador por vir, só porque ofereceram, sei lá, porque tá bom, tá barato, ou realmente está vindo porque vai suprir aquilo que a gente está precisando, eles vão assumir o equívoco, vão dispensar o Adrian, por exemplo, porque eu também acho que ali o meio, a gente pode criticar, o meio não tá criando, mas aí a gente volta ao que o Felipe falou, que o time todo tá uma bagunça, a gente não tem lateral para apoiar o meio, a gente não tem jogada, a bola bate no atacante, morre, a bola vai no lateral, morre, não tem 1-2, não tem o básico. Então, será que é realmente o meia que a gente está precisando? Eu não acho. Eu acho que a gente precisa de 2 laterais e a gente está precisando de zagueiro. Eu acho que se quer pensar em subir, pensar em ter o acesso, tem que correr atrás. E aí, mais vale, então, não traz esses jogadores, pega esse dinheiro e investe em alguém melhor. O Alan Rush, a gente estava falando, uma novela, parecia que estava vindo o Messi, gente. Sabe? E claramente só não veio por todo o burburinho que deu nas duas torcidas. Tanto dele sair de lá, como, tipo, a gente... Por que eu vou ainda trazendo E o gol do Leonan. E o gol do Leonan também. E o gol do Leonan. Ainda tudo... Eu tenho certeza que o Leonan fez o gol, os caras olharam assim, será que a gente não tem um lateral esquerdo nesse elenco aí? Será que não pode ser esse gurizão que vai lá na ressacada todo dia? O cara fez um gol, porra. Com certeza foi isso. O Leonan foi aquele 2-0 contra o Botafogo lá no Engenhão, lembra? Que o Claudinei foi pra lá com a mudança dentro do carro já, aí ganhou o jogo e ganhou uma sobrevida de mais 6 jogos. O técnico já com o substituto do Claudinei com passagem marcada pra vir pra cá, tudo. E aí o Avaí ganha e os caras, porra, não acredita, e agora? Quem vai fazer com a passagem? Vamos tentar remarcar, vamos remarcar. Porque aquela noite ele dormiu no clube, porque ele já tinha dado a chave do apartamento e tudo. Então, ele voltou e ficou no Ibis, pô. Ele voltou pra Floripa e ficou no Ibis. Mas essa novela do Alan aí, com certeza, foi assim, já estava dando como certo, várias fontes confiáveis já dava a negociação que ele já tinha dito sim. Aí, eu não sei se vocês viram hoje ele dando a declaração. Não, eu sou profissional, eu autorizei meu empresário a oferecer meu currículo aí por aí, mas eu quero ficar, porque eu vivo num momento bom. Tu quer ficar e tu tá oferecendo o teu currículo para sair. Já começa por aí, né? Uma história bem mal contada. Eu acho que os dois lados viram todo o burburinho, viram toda a repercussão negativa e em comum acordo, vamos deixar assim, esquece a minha proposta, tu esquece que eu pedi, tu esquece que tu disse sim, e acabou por isso mesmo, sabe? E por isso que não fechou. Mas aí que tá, seria mais um equívoco, trazendo o jogador por trazer, estão procurando, estão usando o tal do NIF, que tanto se fala, aí fica a gente como corneteiro, né? Fica a gente como, não, vocês só falam mal, vocês só torcem contra, vocês torcem para perder. É isso que a gente ouve o tempo inteiro. Até essa foi uma questão que o Adrian Gonçalves aqui colocou, né? Essa utilização do NIF, olha, pelo perfil das últimas contratações, acho pouco provável. Eu duvido que o núcleo de inteligência do futebol rode uma planilha, né? Rode lá o seu software e ao final da conta, né? O saldo que aparece na tela, né? Tipo aqueles filmes que faz o carregamento e sai o resultado. O resultado seja Cléo Silva para a ponta direita. Acho pouco provável que seja dessa forma. Às vezes é um jogador... O Wesley. Às vezes é um jogador que vem por oportunidade, enfim. Mas confesso que os últimos reforços não preenchem esses requisitos.
Sobre essa história do Alan Ruschel, eu achei curioso como o pessoal de Chapecó se morde, né? Assim, cara, o jogador é profissional, todos os jogadores que a Chapecoense contratou, ela foi tirar de algum time, isso é a coisa mais normal no futebol. O próprio Alan Ruschel, quando começa a falar, ele diz, olha, eu sou um profissional, é normal, e é normal mesmo, um time lá procurar ele. Eu, sinceramente, acho que eles forçam uma rivalidade que não existe, pelo menos não da nossa parte. Eu não considero a Chapecoense um arquirrival, um grande rival. Não é, é um adversário estadual. E assim, trataram como se fosse um tiro no peito do torcedor chapecoense. Ele simplesmente ouvia a proposta do Avaí, olha, não sei, achei uma reação sinceramente meio exagerada aí lá do pessoal, né? E aí ele deve ter ficado meio que na encruzilhada, porque ele viu que a repercussão foi muito ruim lá, foi muito ruim aqui também. Então ele achou melhor ficar por lá mesmo e evitar aí maiores complicações. Na verdade, se a repercussão só é ruim do lado de lá, se tipo a torcida do Avaí tá aceitando ele, vem, estamos de braços abertos, ele viria, ponto. Né? Agora o problema é que aqui também não foi boa a repercussão, e eu acho que isso pegou. Daí pegou também pro Avaí e para ele, né? E eles forçam essa rivalidade e não é de hoje, né? Tipo, querendo ou não, eles não têm rival, e aí time sem rival, eles também ficaram aqueles do todo mundo gosta, né? Depois do acidente que teve, aquele que a gente chamava café com leite, né? Tipo, e ninguém quer ser isso, né? Eu não quero que o Avaí seja café com leite em competição nenhuma. Eu quero continuar tendo o Figueirense como meu rival. Quero que os outros times achem que a gente é enojado de vir jogar aqui na ressacada, que não gostem. É isso que eu quero, porque daí meu time está incomodando. Então, eu acho que muito dessa parte da torcida deles está tentando criar essa rivalidade. E aí também por isso deu essa repercussão aí negativa de ele querer ouvir a proposta ou dizer sim já para o Avaí, porque eles estavam falando que ele já tinha dito sim, né? E também pela história dele, do acidente, aquela coisa toda, né, que envolve também o nome dele, né? E aí, Felipe, foi bom para todo mundo, no fim das contas? Eu achei que foi bom para todo mundo. Não caiu bem essa história do Alan Ruschel lá em Chapecó, e eu acredito que aqui não caiu bem, mas por motivos diferentes, né? Lá não caiu porque, segundo eles, iria para um rival. E a gente olhou para aquilo e falou, cara, não vai resolver nosso problema. Então, as críticas aqui não foram porque ele veio da Chapecoense. Tanto que o Renato foi para lá e voltou e todo mundo achou ótimo. Que bom, pode voltar, que estás em casa, tá tudo bem. E lá eles realmente se queimaram com isso. E eu acho que o motivo que a gente não queria o Alan Ruschel era técnico mesmo, assim. Era um cara que a gente olhava e, cara, não vai resolver. Não é um cara que vai chegar, vai botar camisas, vai assumir a posição e vai resolver nossos problemas, assim. Então, no fim, eu achei que aí saiu o gol do Leonan. Eu acho que a diretoria do Avaí ali, o pessoal começou a se cutucar, igual aqueles tiozinhos que ficam 3 anos sem na ressacada. Quem que é aquele número, não sei o que fez o gol lá, hein? Aí o cara, esse aqui é o tal jogador. Aí ele joga de quê? Aí lateral. A gente não estava atrás de um lateral esquerdo. Será que esse gurizão aí não pode ajudar? Daí o Avaí abriu o olho para isso. Como o negócio ficou feio em Chapecó, o Alan Ruschel preferiu ficar na dele. Eu acho que ficou bom para todo mundo. A gente não queria ele aqui, não por ser ele, mais pela parte técnica mesmo de jogador. E eles não queriam porque eles acabam... Assim, até que eles enxergam a gente como rival, é inegável que os ânimos ficaram mais acirrados depois das últimas decisões, né? Então, em 2017, teve aquele assalto do Weber aqui, com a expulsão do Capa, a gente perdeu no critério de desempate. Aí, 2018, beleza, eles fizeram com o Figueirense, 2019, final de novo. Então, aí depois agora o mata-mata do estadual. Então, para eles, a gente é o alvo, né? E aí eles ficaram realmente sentidos, mas para nós, o Alan Ruschel, tanto faz. A gente não queria mesmo pela parte técnica, que não era um cara que resolveria, então é melhor não vir, né? Como diz o nosso gerente de futebol, como é que é? Inseto não sobrevoa luz apagada. Poético, hein? Vamos lá, dar uma passada na rapaziada aqui que tá conversando com a gente. O Aloysio Luiz...
Alan Ruschel não veio porque a torcida do Avaí não quis, e ele não teve coragem de encarar a diretoria da Chape, que assinou um documento dando poderes para outro empresário negociar com o Avaí. O Adrian Gonçalves aqui, rumores que o Batistotti e o Funchal estão brigados. Aí o Batistotti contrata para não deixar o Funchal com tempo ocioso. Boa, Adriano. Adrian. O Marcelo Hausmann, concordo, lateral direito e zagueiro. É isso que falta. Quanto a Chapecoense e Alan Ruschel, deixa ele lá. O dinheiro lá já não é o mesmo. E no final, veremos. Parece que a situação lá não tá das melhores, né? O Rafael Rodolfo Hard aqui, o Rafael lá do Quinteto SA Sambaí. Um abraço aí ao Rafael. Boa noite, amigos. Está assistindo os jogos do Leão. Na minha avaliação, o Avaí não está melhor devido à quantidade grande de erros básicos, como passe, matar a bola com calma, tocar e passar para receber. Vejo bem pouco isso. Mesmo assim, tenho certeza que vai brigar lá em cima. Obrigado aí, Rafael. Informação, a Priscila disse que no Twitter corre a informação de que o Santa Cruz, que é o Leonan e o Lourenço, confesso que não sei, a informação não chegou em mim, podemos avaliar depois. E o Leandro também disse que um outro boato aí de que o Coritiba estaria atrás do Valdívia, e aí pode ser por isso a vinda do Renatinho. O profissional ainda não se manifestou, nem o Avaí sobre essas questões, mas virando aí um pouco a página, vamos aproveitar esse finalzinho para falar pro jogo, né? O Avaí joga quarta-feira à tarde contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. O jogo vai ser na ressacada. O que esperaremos aí, Felipe, desse jogo de quarta-feira? Só para dar a informação completa aqui, quarta-feira, dia 2, né? Amanhã, dia 1º de setembro, aniversário do Avaí, inclusive, né, 97 anos. E na quarta-feira, dia 2, então, às 4h30 da tarde, na ressacada, Avaí e Operário de Ponta Grossa. Olha, Xavier, o Operário, ele tá em segundo agora, né, na Série B, tá invicto. Ele tem 12 pontos, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Então, eu acredito que vai ser, infelizmente, assim, eu acredito que vai ser parecido com os outros jogos do Avaí, assim, aqueles, principalmente os jogos da ressacada. O que eu vejo muito nos jogos do Avaí é que o time adversário vem, respeita o Avaí pelos nomes, por estar na ressacada, respeita aqueles primeiros 15 minutos, eles observam que não é grande coisa e depois começam a jogar, e aí, meu amigo, o Avaí é muito desorganizado e acaba não conseguindo produzir, assim. E aí os times vêm jogar aqui, jogam confortavelmente, esperando um pouco. Então eu imagino que a gente vai de novo enfrentar um time bem organizado, e se a gente não se cuidar, se o Avaí não evoluir taticamente, não evoluir em organização, vai ser complicado. Que a gente viu o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time que não tem nada, tecnicamente, que veio aqui e engoliu o Avaí. Depois o Avaí Cuiabá, o Avaí também foi engolido novamente. Então, assim, eu espero um jogo dificílimo, um time que vai vir organizado, e o Avaí vai ter que evoluir muito nesse sentido para conseguir fazer jogos bons dentro de casa. Uma das características também que a gente vê dessa desorganização do Avaí é, inclusive, o time de 2018, né, que era um time bom e conseguia mais vitórias fora de casa, quando os outros times acabavam tendo que jogar. Porque dentro de casa, quando o Avaí pegava adversários organizados, mesmo aquele time que era muito bom tecnicamente, tinha muita dificuldade de fazer as vitórias. Por quê? Porque é um time que tem desorganização. Então, o Avaí precisa evoluir muito nisso, porque só no vamos lá, e tem que marcar, e tem que ter vontade, tem que ganhar a segunda bola, que é o que a gente escuta na linha lateral ali, só isso aí não é suficiente. Então, se pegar um time organizado aí, que é o que eu acho que vai acontecer na quarta, é um jogo bem difícil. Pode ganhar? Claro que pode ganhar. Pode ser uma bola parada, tem bons jogadores individualmente, às vezes sai ganhando, o adversário tem que se abrir, sai da estratégia, o Avaí pode se aproveitar, mas pensando agora, antes do jogo, vejo como um jogo extremamente complicado para o Avaí. Com certeza. Até porque, né, o Borges, como a gente já conhece bastante do Avaí, né, é o 6º jogo do Avaí e pela 3ª vez ele vai enfrentar um time do G4. Então, né, já enfrentou o Cuiabá, já enfrentou o Paraná e agora enfrenta o Operário. Vai ser um jogo bastante complicado. O Fabrício Daniel aqui
comentou, dizendo que nós não fizemos uma partida que preste, vocês estão falando que as maiores necessidades são lateral e zagueiro. Acho que a gente quis dizer no sentido de que se fosse para contratar agora, seriam essas, né? Até porque acho que do meio para frente contratou bastante gente, e eu pelo menos ainda acho que com as peças que tem aqui consegue montar um time bastante competitivo para esse final de Série B, né? Esse final não, na verdade, tá na sexta rodada, né? Mas eu acabei mais nesse sentido. Mas a gente falou, mas assim, se é para trazer o Renatinho, que traga de posições mais carentes do que a meia. Foi nesse sentido que a gente defendeu a contratação de lateral e zagueiro, porque eu concordo contigo, Xavier, que com esses jogadores aí, com esse grupo, dá sim para montar um time muito competitivo. Para mim, a principal carência do Avaí é treinador. Assim, isso é disparado, a principal carência é treinador. Isso é só olhar o jogo e ver que o Avaí não tem nada, taticamente. Assim. O Avaí não tem nenhuma estrutura, o Avaí não tem nenhuma característica, nenhuma organização. Fora isso, lateral e zagueiro. Então, mas vai que provavelmente eles devem ter alguma informação de uma proposta para o Valdívia, ou dispensar o Adrian para estar vindo o Renatinho. Agora, se fosse para contratar, ir ao mercado, a gente iria para zagueiro e lateral direito. Eu acho que foi isso que a gente quis dizer, né, para responder o Fabrício. E eu acho que essas questões também estão ligadas ao treinador, como tu bem falasse. E aí eu nem vou me ater ao trabalho de campo do dia a dia, porque sinceramente é difícil da gente acompanhar, mas a própria atuação do Geninho nos jogos não tem sido boa, né? Ele tem demorado muito para mexer no time, ele tem às vezes trocado jogadores um pelo outro sem grande aplicação tática. Enfim, então ele ainda não entendeu direito esse novo conceito de fazer as 5 mexidas, que é extremamente importante. Pensa que tu pode renovar metade do teu time de uma hora para outra. Então, se tu quer cobrar intensidade, cara, tu pode trocar metade do teu time. Então, por exemplo, se quer manter a cabeça da área forte, como o pessoal gosta de falar, ele pode jogar meio tempo com o Ralf e meio tempo com o Bruno. O Bruno jogou 20 minutos, 25, jogou bem, deu o máximo ali. Isso pode acontecer com mais frequência, né? Então, acho que tá faltando trabalho aí nesse nível, né? Mas, Fernanda, tuas expectativas aí para o jogo da próxima quarta-feira, o que tu esperas? Além da vitória, claro, mas já esperas ver uma evolução em relação ao jogo de sexta? Esperar, a gente espera, né? A gente sempre acredita que o Avaí precisa evoluir, né? Porque evoluir, ele já fez isso quase o ano todo, né? Se a gente fosse analisar esse jogo e apostar antes de começar a Série B, certamente a gente cravaria que o Avaí ganharia com facilidade dentro da ressacada. E assim é o futebol, né? A gente vai olhar o G4, poucos iam colocar algum daqueles times que estão ali hoje apontaram no início do campeonato. Pouquíssimos apontaram aqueles 4 ali. E estão lá. Por quê? Porque o futebol é dentro de campo. Não tem nome, não tem camisa. Hoje, mais do que nunca, a gente vê que precisa ter proposta, precisa ter jogo, precisa ter elenco, precisa, né, ter qualidade. Então, o Avaí está desorganizado? Tá. A gente precisa evoluir nesse sentido de organização. Concordo com tudo que vocês falaram, questão técnica, questão de Geninho, né? Só que eu ainda acho que tem algo além. Eu acho que tem algo fora, tem muito burburinho aparecendo, fotinho, como a gente estava comentando, de jogador, briga de outro, técnico falando, dando uma entrevista de um jogador e ele vai lá e fica questionando o torcedor. Então tem muita coisa errada, que não precisava ter. O Avaí não precisava ter isso. Né? O Avaí tinha que estar focando só em subir, em ter acesso nessa Série B. Não tá difícil. Não é uma Série B que a gente vai dizer, pô, esse ano tá difícil, tem muitos clubes aí bons e vai ser difícil subir. Não. Eu acho que basta um pouco mais de organização, a gente consegue sim subir, mas vai ser um jogo complicadíssimo. Se a gente for olhar os últimos jogos, eu apostaria que o Avaí ia tomar um banho de bola e ia ser aquele sufoco de novo. Mas eu espero que não. Espero que realmente a gente tenha aprendido, que aqueles 15 minutos do jogo passado sirvam para que a gente consiga evoluir, de repente fazer 45 minutos desse jogo no próximo e conseguir uma vitória um pouco mais fácil, né? E assim ir jogo a jogo, né? E eu quero crer que realmente, né, o Renatinho, que se vier, seja
por algum desse motivo que a gente falou, não só para inchar elenco, e que o Avaí também esteja de olho, sim, no zagueiro e no lateral. Acho que é fundamental. Já se mostrou isso, e eu acho que a gente vai sofrer o resto do ano se não vir outros para essa posição. Foi cogitado aqui, o colega falou que o Botafogo dispensou o Juan Renato, né, jogador que foi do Figueirense aqui no ano passado. Olha, acho, joga nesse time do Avaí, tá? Um jogador canhoto, jovem, canhoto, joga nesse time do Avaí. Mas enfim, tô aqui só chutando, né? Não sei o que vai acontecer com ele. Quem mais está aqui batendo papo com a gente? O João Pedro Lopes Veloso, diz ele que o time dele é Betão, Pedro Castro e mais 9. Aliás, um abraço para o Pedro Castro, se ele estiver nos assistindo, né? Escrevi algumas palavras sobre ele no final de semana, deu uma repercussão bacana. Ele me mandou um áudio agradecendo, foi super legal, aí bem. Parece realmente é um cara muito diferenciado, né? Muita gente fina. Um grande abraço aí ao grande Pedro Castro. O Ademir Alisson aqui elogiando a participação internacional do nosso Antônio Bandeiras, né? O Felipe Borges aí, o sósia do Antônio Bandeiras. O Giliardi Teixeira aqui diz ele, em relação ao comportamento do elenco fora de campo, não está faltando comando da parte da gerência de futebol? Olha, Giliardi, a gente até já falou sobre isso em outras oportunidades, né? O gerente de futebol é o Marquinhos, né? Se tem alguém com tamanho para cobrar jogador dentro do Avaí, esse alguém é o Marquinhos, então... Mas é um assunto meio delicado também em qualquer clube, né, Xavier? Porque a gente não vai saber se está sendo cobrado ou não, porque não é coisa que se faz publicamente. Não é coisa que tu vai na imprensa cobrar jogador ou dizer que nem se deve, né? E não se deve. O que a gente vai analisar é se vai melhorar daqui para frente, né? Se vão parar de fazer. Então, se, houve realmente... O que a gente vai ver? Não, houve realmente um puxão de orelha. Agora, se passando rodadas a rodadas e a coisa continuar assim, o que a gente tende a pensar? Não tem cobrança nenhuma e cada um faz o que quiser. Agora sim, tô com o microfone mutado aqui. Quem mais aqui tá passando? Também foi dispensado o Cícero, hein? Cícero ainda tá muito jovem para ser cogitado aqui no Avaí, deixar ele rodar um pouco mais. O pessoal perguntando, né, só se fala em contratações, mas que ninguém vem, né, ninguém sai, aliás, né, realmente acho que o Avaí precisa anunciar. A gente entende também as questões contratuais, né, se o Avaí vai ter que continuar pagando esse jogador, tem tudo isso, mandar embora no mundo do futebol não é simplesmente dispensar aí por justa causa. Essa informação do Coritiba aqui, Geraldo, eu procurei aqui rapidamente, não vi nada mais concreto. Ouvi, o que eu achei foi que no começo de agosto ele foi oferecido, né, pelos comentários ali de alguns torcedores, né, no começo de agosto, mas agora isso já faz quase um mês, então, né? Enfim, mas não há nada de muito concreto nesse momento, vamos esperar o desenrolar aí dos próximos dias. O Cléo Silva tá vindo, Thiago, daqui a pouco se apresenta aí, deve assinar contrato. Porque o Cléo Silva que jogou no Joinville, estava atualmente no Novo Horizontino, parece que fez um bom Campeonato Paulista lá no Novo Horizontino, mas a ver, é um jogador que joga aberto pelo lado direito. Mas enfim, 1 hora já e 5 minutos de programa, vamos aproximando aqui do final. O Felipe Melo pergunta das vendas do Gabriel. O Gabriel foi vendido, né, pro Arsenal, então agora que o nosso presidente bota porcelanato lá em tudo, no estacionamento, cobrir a ressacada de mármore, vamos fazer igual o Corinthians. De mármore. Agora vai estar que é o bicho. A do Guga tem aquela especulação do Flamengo, né? O Flamengo ainda estaria disposto, mas com a contratação do Isla, lateral direito, acho que esse papo deve ter murchado aí um pouco. Mas o Atlético ainda deve, né, 1.400.000 pela venda do Guga, do Avaí pro Guga. Então aliás, do Avaí pro Atlético Mineiro, isso está no balancete aqui que a gente já falou, deve ainda uma parcela de 1.400.000. Pague o nosso Avaí. Veio o Fábio Santos, né? Será? Tá muito novo. É o perfil, né? Cara, esse é um lateral bom lá, que é o Maílson. Esse lateral direito eu queria.
Talvez não por 1.400.000, mas enfim, se é um cara bom aí para trazer. Sim. Enfim, 1h05 de programa, já encerrando aqui o nosso Troféu Debate dessa segunda-feira. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí, já são 9h40 da noite. Vamos ver se a gente consegue aí fazer um Troféu Debate pós-jogo da quarta-feira, já a gente aquecendo aí os motores. É sempre legal quando acontece um programa pós-jogo, né? Sempre dá bastante repercussão, o pessoal tá ali na adrenalina de cornetar ou de comemorar. Então a gente volta aí para o Troféu Debate depois do jogo de quarta-feira contra a equipe do Operário. Obrigado a Fernanda Chu por mais uma participação e dá um palpite aí para quarta-feira. 2-1 Avaí. Sofrido. Rafa, eu queria falar também, a gente... Desculpa, isso, sobre o Avaí feminino, né, Avaí Kinderman, que eu acho que é o único Avaí que tem nos dado alegria. Conseguiu quebrar a invencibilidade do Santos, né? O Santos vinha de 5 vitórias, estava invicto, e o Avaí ganhou de 2-1, mesmo tendo uma expulsa durante o jogo, lá mais no finalzinho, conseguiu segurar os resultados, estava em segundo lugar até hoje, daí hoje o Corinthians jogou, Corinthians atual campeão da Libertadores, venceu o Flamengo hoje, e então o Avaí segue na terceira posição. Então tem os 3 principais times do país aí, que é o Santos, o Corinthians e o Avaí Kinderman. Então, lembrando que os 8 primeiros classificam para a série de mata-mata, né? Vamos ver se esse ano sai o título. E também seria o último ano da parceria com o Kinderman, né? Parece que a partir do ano que vem o Avaí teria já que ter um time próprio, é isso? Ou mudou alguma coisa em relação a isso? Então, a princípio, o Avaí seria 2 anos, mas eu acredito que vão estender. Tipo, a CBF não tem nada, sabe? Então, eu acredito que enquanto a CBF não obrigar os times a não terem parcerias, o Avaí vai ficar com a parceria. O Avaí, o Flamengo tem a parceria com a Marinha, né? E é muito criticado por causa disso, porque o Flamengo tem condições de ter um time e não investe no futebol feminino. Então, ele usa o time da Marinha para o campeonato, e assim alguns outros clubes. E o que a gente não quer, né? A gente quer que cada clube invista no futebol feminino, porque assim, mais times vão investir, mais vai ter visibilidade, e é isso que a gente está lutando aí dia após dia para que a gente entre aí nesse mercado. Com certeza. Valeu, obrigado, Fernanda, pelas informações e boletim do futebol feminino. Felipe Borges, valeu mais uma vez pela participação. Voltamos na quarta-feira, então, para comemorar uma derrota? Ou, aliás, comemorar uma vitória ou comentar uma derrota? Meu Deus, Xavier, cara, que tem que focar essas energias em coisas positivas, cara. É o signo, é o signo. Tem que... esse pensamento negativo aí que tá fazendo o Avaí nessa situação aí, cara. É verdade. A torcida do Avaí precisa de pensamento positivo, são essas críticas aí, são as cornetas que fazem o desempenho do Avaí ficar ruim, todo mundo sabe disso. Então tem que tirar essa energia negativa aí, que isso acaba prejudicando o nosso time, tá? O meu palpite é 2-0 pro Operário. Dito isso, eu não sei, olha, eu tô achando que vai ser um jogo de muitos gols. Muitos gols. Vai ser 3-2 pro Avaí. 3-2 pro Avaí. E só para finalizar, um negocinho que eu esqueci, mandar um abraço também pro nosso pessoal de Chapecó que nos acompanha aqui. E fazer uma pergunta sincera para eles, assim, do fundo do coração, Xavier, se tu me permitires. Claro. Se eles recebessem agora... Do coração, eu pergunto. Eu deixo. Do fundo do coração. Eu vou fazer a pergunta para eles do fundo do coração. Agora, finalzinho de agosto. Hoje é dia 31 de agosto. Aí, ali pelo dia 28 de agosto, tu recebe uma proposta de emprego para passar o verão em Florianópolis, trabalhando, morando na praia, a 10 quilômetros do estádio, dá para ir de bicicleta, ganhando bem. Tu não vem, meu amigo. Tu vem, cara. Então não adianta esses caras quererem dizer que é amor, que é não sei o quê. Os próprios caras de Chapecó vêm para cá no fim do ano. Então eles sabem que vir pra praia no verão é legal. Então é claro que o Alan Ruschel queria vir, ele deve estar bem chateado com todo esse rolo que deu, que ele já estava com a casa alugada no Campeche, estava tudo tranquilo, e agora acabaram com o verão dele, vai passar o verão em Chapecó, vai ter jogo dia 26 de dezembro, 44 graus na Arena Condá, e aí ele tá lá em Chapecó, claro que ele viria para o Avaí,
qualquer um viria para o Havaí, então assim, eles têm que começar a entender isso aí e entender o lado do atleta, que é um ser humano, né? Quem é que não quer passar o verão na praia? Não, pois verão na praia e as noites no Aqua, né? Talvez tenha pandemia, né? Talvez ele tenha que ir lá para março, tal, mas que o verão que ele iria passar o verão na praia, acabaram com o verão dele, cara, ele deve estar muito bravo. Eu não queria nem conversar com ele agora. É verdade. Eu até fui traído aí pela força do hábito, como diz o Adrian, né? Obviamente comemorar uma vitória do Havaí na próxima quarta-feira às 4h, 4h30. Pena que não dá para ir, né? Porque, podia liberar aí umas cortesias, né? De cumprir o distanciamento social, um joguinho à tarde, né? Esse friozinho aí, vento sul batendo na ressacada. Mas enfim, não vai dar. Não tem que acompanhar pela televisão. Home office, né? Home office. Que isso? Acorda mais cedo, faz tudo de manhã ali, capricha até umas 3h e depois toca. Não basta a pandemia, eu já estou indignada aí, deixar minha reclamação com esses horários absurdos. A pessoa trabalha 4h30, além de não estar no estádio, tu não pode nem ver o jogo. Pois é, verdade. Então é isso, pessoal. Terminando mais um Troféu Debate. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Voltamos na quarta-feira, então, depois de Havaí e Operário, para repercutir a partida. Obrigado para todo mundo. Já já o programa vai estar em podcast também. E siga-nos nas nossas redes sociais aí, no Twitter, no Instagram, no YouTube, né? Também temos nosso canal lá no YouTube, que você fica por dentro aí do que está acontecendo aqui com o Troféu Havaí. Valeu, galera. Obrigado. E até quarta-feira, hein?